meus jovens cientistas! Eu sou a professora Aldaléia Santos, sua professora de Ciências, e vamos para a nossa aula de número 13, Revisão e Avaliação. E vamos para a nossa revisão. Olá, queridos alunos! Esse é o momento de nós revisitarmos alguns conteúdos que nós vimos ao longo desta unidade. Iremos iniciar pelos movimentos da Terra, que são o quê? Os deslocamentos que o nosso planeta realiza em relação à sua própria estrutura e em relação ao Sol, como nós observamos aqui na nossa imagem, né? Nós vemos o Sol ao centro, o nosso planeta ali fazendo, né, a sua órbita em torno do Sol. E os principais movimentos, né, que o nosso planeta realiza são quais? A rotação e a translação. Professora, esses são os únicos movimentos que o nosso planeta realiza? Não, mas esses são os principais com impacto, né, na nossa vida diária. Então, vamos lá. Quais são esses movimentos, né? A Terra, né, o nosso planeta Terra, assim como os demais astros celestes que integram o universo conhecido, é um corpo que se move constantemente pelo espaço. E esse movimento, né, vai estar associado ao quê? Ao próprio eixo, observem aqui na seta, né, em vermelho, e esse movimento de rotação que o nosso planeta faz em torno do seu eixo é no sentido anti-horário, né, e o movimento de translação. Então, com isso, os principais movimentos realizados, né, pelo nosso planeta são o de rotação, quando está relacionado ao seu próprio eixo, e o de translação, quando está relacionado ao quê? Fazer o giro, ó, em torno do Sol. E esses movimentos, né, a gente observa aqui pela nossa imagem que eles são realizados de que forma? Concomitantes, ou seja, ao mesmo tempo que a Terra realiza um movimento de rotação, ela também está realizando um movimento de translação, certo? E isso, né, gerou ali para os cientistas da época, né, uma curiosidade. Então, como avaliar, como identificar esses movimentos? Através, né, de um instrumento simples, né, da astronomia, o gnomo. Então, o gnomo, através do gnomo, que se pôde observar os movimentos da Terra, certo? Professora, o que é o gnomo? O gnomo, observem aqui, nada mais é do que uma haste fincada, né, no solo, que se tem aqui a observação do quê? A projeção da sombra, certo? Então, você vê aqui, ó, que conforme o Sol nasce, passa pelo dia, até o seu pôr do Sol, nós vamos ter aqui, ó, diferentes comprimentos, né, de sombra. E isso identificando o quê? O passar, né, das horas, certo? Então, o movimento de rotação e de translação são realizados pela Terra e podem ser investigados através do quê? Por meio da análise da sombra formada, né, por uma vara posicionada na vertical. E essa vara tem o nome de gnomo, certo? E nós observamos aqui na nossa próxima imagem, né, as projeções dos gnomos. Então, vejam aqui, as sombras do gnomo apresentam o quê? Diferentes comprimentos, certo? Ao longo de um ano, e um valor mínimo e um valor máximo. E isso vai estar associado ao quê? Aos movimentos de rotação
e translação da Terra. Então, observem aqui. Aqui nós temos a projeção do gnomo em dezembro ao meio-dia. Isso daqui está identificando o quê? O solstício, que é um fenômeno também observado pelo gnomo. Olha, aqui a sombra está curta, certo? Então, isso significa que o Sol está aqui nessa vertical próxima, bem em cima. E o solstício significa o quê? Que neste dia, o número de horas de sol, né, é maior. Já em compensação, olha, aqui no próximo, nós estamos vendo o quê? Na projeção de março e setembro, ao meio-dia. Então, aqui nós temos o solstício de verão e aqui nós vamos ver o equinócio, certo? Então, aqui essa projeção, nós identificamos o equinócio. E aqui nós observamos que a sombra está mais projetada. Então, aqui nós temos o solstício de inverno, certo? E em um outro hemisfério. Aqui o de verão, né? E aqui o de inverno. Sempre serão o quê? Opostos, correto? Então, nós podemos visualizar aí desta forma. E o que é rotação? O meu aluno vai guardar agora no coraçãozinho dele a informação. Rotação é o movimento que a Terra faz em torno do quê? Do seu próprio eixo, em torno dela mesma. Esse é o movimento de rotação. E cada giro, né, do planeta ao redor de si mesmo dura quê? 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. Por isso que se convencionou que o dia tem 24 horas, certo? Então, observem aqui na imagem. Nós observamos o movimento de rotação, né? De um lado do hemisfério, nós vamos ter aqui, dia, né? E do outro lado, nós vamos ter noite. Observe que vai variar o quê? A radiação solar, certo? Ela não chega uniforme em todo o planeta. Algumas áreas mais próximas aqui à linha do Equador vai receber mais raios solares. As que estão, né, nos polos vão receber menos raios solares, certo? Então, a rotação é o movimento, né, que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, provocando dessa forma a alternância, né, nos períodos de insolação direta, né, nas regiões do planeta, como nós vimos na nossa imagem anterior e como vemos agora nessa próxima imagem. Observem aí que nós vemos, né, que esse movimento de rotação faz com que haja, né, alternância em relação à recepção de quê? De luminosidade, da radiação solar na superfície terrestre. E essa velocidade de movimento, né, de rotação, é de aproximadamente 1.669 quilômetros por hora, certo? Então, como consequência desse movimento de rotação, a principal que nós notamos é o quê? A sucessão dos dias e das noites, certo? Então, o movimento de rotação, observem na imagem, que nós vemos aqui, de um lado nós vamos ter o dia, certo? E do outro nós vamos ter a noite. Então, o movimento de rotação, ele é indispensável, né, para regular a exposição do planeta ao Sol, certo? E esse ciclo de dia e noite tem influência onde? Em nós e seres humanos, dentro dos nossos ciclos biológicos, né? De produção hormonal, de despertar, de adormecer. Então, tudo isso está interligado com esse movimento de rotação, com a criação do dia e da noite.
E nós vamos observar agora nesta animação o movimento de translação. Observem aí. Nesse movimento de translação, que é o quê? O movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Então, nós estamos observando aí que ela percorre uma órbita elíptica, né? O movimento é realizado em aproximadamente essa volta que o nosso planeta dá em torno do Sol, 365 dias, 5 horas e 48 minutos. E essa velocidade média é de aproximadamente 107 km por hora. Então, a translação é realizada ao mesmo tempo que a rotação. Você observa bem aí, né, o nosso planeta girando no seu próprio eixo e girando em torno do Sol, certo? E quais são, professora, as consequências da translação? Como consequência, né, dessa movimentação, a gente vai ter o quê? A primeira coisa que a professora falou, a sucessão dos anos, né? A volta completa em torno do Sol, 365. Então, uma volta completa em torno do Sol corresponde, né, ao chamado quê? Ano civil, que por convenção, né, apresenta 365 dias. Visto que o tempo real do movimento de translação é de 365 dias, mas nós vimos que sobra ali 5 horas e 48 minutos, então 6 horas. E por isso que a cada 4 anos, 4 vezes 6, 24, nós temos um dia a mais, o ano bissexto, que tem 366 dias, certo? Então, a translação ela é responsável pela mudança das estações, primavera, verão, outono e inverno, devido ao quê? A inclinação do eixo da Terra, de 23,5 graus, em relação ao plano de sua órbita, ao redor do Sol. Nós vimos nas imagens que o nosso planeta ele está inclinado para o Sol, certo? E é esta inclinação que faz, lembra lá da imagem, a diferença da radiação solar. E com isso que nós vamos ter, dentro da região dos trópicos, essas estações bem definidas, por conta da incidência solar. Então, dentro dessas regiões dos trópicos, nós vamos ter o inverno, a primavera, o verão e o outono, né? As estações do ano ocorrem em decorrência do movimento de translação, do movimento de rotação, mas principalmente por conta da inclinação do nosso planeta, de 23,5 graus, certo? E por isso também que as estações não ocorrem, né, ao longo do ano de maneira o quê? Igual nos dois hemisférios. Nós vimos que temos ali o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, quanto mais próximo à linha do Equador, você lembra lá da radiação solar, o que vai ter? Mais luz. Então, com isso, não terá ali dentro da região do Equador essas estações tão bem definidas. Já teremos aonde? Nas regiões dos trópicos, onde vai ter ali uma variação da radiação solar, certo? E essas estações, elas são definidas também através de dois fenômenos astronômicos, que são quais? O equinócio e o solstício. Então, observem aqui na imagem que nós vamos ter o solstício de verão, certo? Em um hemisfério, e no hemisfério oposto nós vamos ter o solstício de inverno, certo? Então, durante o solstício de verão, nós vamos ter o quê? Dias mais longos, um dia mais longo. E, em compensação, no solstício de inverno, esse dia vai ser mais curto e a noite aqui vai ser mais longa, certo? E no equinócio, observem aqui, ó, pela imagem,
né, que nós vamos ter o quê? A divisão, observem aqui, ó, a divisão, né, da radiação solar passando. Então, nos dois hemisférios, nós vamos ter dias com 12 horas para cada lado, independente de ser outono ou de ser a primavera, certo? Então, o solstício e o equinócio são fenômenos astronômicos que representam o quê? O início das estações. Eu tenho o solstício de verão, o solstício de inverno, equinócio de outono, equinócio de primavera, certo? E isso mais aonde definido, professora? Na região dos trópicos, certo? Onde essa radiação solar vai ser com comprimentos diferentes. Aqui na região do Equador, ó, nós já temos uma diferença da radiação solar. E aí, com isso, por isso que nós não temos aqui, por exemplo, nós aqui em Manaus, nós estamos próximos da linha do Equador. Nós não vemos essas estações de outono e de primavera. Nós conhecemos o verão amazônico e o inverno amazônico, que é a região de chuvas, certo? E isso tudo, e agora nós passamos para o nosso próximo assunto da nossa revisão, que são a formação do nosso planeta Terra. Então, o nosso planeta Terra, né, ele passou por transformações. Desde a sua formação, a superfície da Terra se modifica continuamente. Nos primórdios, a superfície da Terra era o quê? Bastante quente, coberta por vulcões ativos. Então, observem isso. Essa fala está aqui, ó, há 4,5 bilhões de anos, certo? E aí, o nosso planeta foi esfriando até chegar a esta formação. E isso muito lentamente, certo? Começou a esfriar e entrou nesse processo. Então, a origem da Terra, né, se formou o quê? Após a explosão de uma supernova, quando as partículas cósmicas e materiais microscópicos começaram o quê? A se juntar devido à força gravitacional, certo? E um desses corpos celestes foi justamente o nosso planeta Terra. Dessa forma, as partículas, né, se juntaram em diferentes formas, formando estrelas, planetas, asteroides e outros corpos, certo? Então, nós vemos aí que o nosso planeta, né, está associado à formação também do nosso sistema solar. E com isso, o formato, né, do nosso planeta é algo que gerou ali várias discussões até hoje, contudo, a ciência comprova, né, que existe ali uma teoria comprovada do formato do nosso planeta. Então, o ser humano articulou e documentou várias concepções distintas sobre esse formato em diferentes épocas e lugares. Em 1961, o cosmonauta, né, russo Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano a dar, né, uma volta completa no nosso planeta e constatou que ela era arredondada, circundada por nuvens e com tonalidades da cor azul. E quais são as evidências, né, que nós temos sobre esse formato do planeta? Um experimento que pode ser realizado, né, para verificar o formato é através das sombras projetadas em cidades distintas. Então, se você observa aqui na nossa imagem, né, que nós temos os raios solares, né, com duas hastes em cidades distintas, se a Terra fosse plana, a projeção da sombra seria igual nas duas cidades. E
para comprovar a circunferência, foi feito, né, esse experimento em 2 cidades e observou o quê? Comprimento de sombras diferentes, que ali comprovavam a circunferência, né, do nosso planeta. E quem realizou esse experimento? Esse experimento ele foi realizado, né, por um filósofo, um matemático grego, Erastótenes, perdão. Então, vamos observar aqui na imagem. O experimento de Eratóstenes, há cerca de 2.200 anos, que era um estudioso grego, né, que realizou um experimento simples, que reforçou a ideia de que a Terra era esférica e permitiu calcular com relativa precisão o quê? O tamanho do planeta Terra. Então, observem aqui que ele fez esse experimento em 2 cidades, Alexandria e Siena, onde em Siena não houve sombra e em Alexandria houve ali a projeção de uma sombra de 7,2 graus. E assim ele fez um cálculo matemático para conferir, né, que a Terra era redonda, certo? E agora nós passamos para um próximo assunto que foi sobre a deriva continental, que foi uma proposta feita pelo geofísico Alfred Wegener em 1912 para explicar o quê? A distribuição dos continentes sobre a superfície do planeta Terra. Ele disse que nos primórdios, observem aqui, lá no início, logo quando o nosso planeta, né, iniciou o seu processo de resfriamento, como nós vimos anteriormente, o nosso planeta continha um supercontinente chamado de Pangeia. Isso significa o quê? Que todos os continentes estavam unidos, agregados nesse supercontinente Pangeia. E depois, né, se dividiu, certo? Inicialmente em 2 outros supercontinentes, a Laurásia e a Gondwana. E a Laurásia foi um supercontinente do hemisfério norte, né, que após a sua fragmentação formou a Eurásia e a América do Norte, isso há cerca de 65 milhões de anos, abrindo, portanto, o Atlântico Norte, e a origem do nome Laurásia vem da combinação das áreas geográficas Laurentides e Ásia, certo? E, dando continuidade, quais são os argumentos, né, evidências da teoria da deriva continental? Possui 2 argumentos centrais. O primeiro, o morfológico, a observação, né, dos continentes atuais, mostrando a semelhança da costa da África com a América do Sul, como se fossem complementares, encaixando-se muito bem. O geológico e fossilífero, né, a presença dos mesmos tipos de fósseis em diferentes continentes, separados por centenas de milhares de quilômetros de oceano, mostrando que em algum momento da história de evolução do planeta Terra, aquelas áreas foram contíguas e proporcionaram a existência dessas formas de vida. Então, observem aqui na imagem que os registros fósseis, né, encontrados, como desse réptil terrestre, na América do Sul, na África, não só de fósseis animais, como de fósseis de plâncton também, como dessa samambaia distribuída aí, América do Sul, África, Índia, Antártida e Austrália, certo? E, com isso, como que foi que ocorreu, professora, essa deriva continental? Através da descoberta, né, das placas tectônicas, que são grandes estruturas rochosas que se movem constantemente e lentamente sobre o manto. O Brasil encontra-se na placa sul-americana. Então, observem aqui na imagem que como que os continentes se afastaram? Através da movimentação das placas tectônicas. Então, observe que essas linhas aqui representam, né, as placas tectônicas, certo? E elas podem ser placas oceânicas ou continentais, certo? Então, as placas, observem nessas setas, que elas vão ter ali
três tipos de processo: transformantes, divergentes e convergentes. E dessa forma, formando aí o nosso planeta, né? A paisagem do nosso planeta. Então, eu espero que você tenha aí aprendido um pouquinho mais.